Olá, sejam bem-vindos a mais um Urbanidades, o podcast sobre o urbano brasileiro. Eu sou o João Freitas, o seu anfitrião, e estou hoje na companhia de Marcelo Venturini. Tudo bem, Marcelo? Seja muito bem-vindo. Olá, João! Olá, Ju! Olá, Lucas! Oi, ouvintes! Estava com saudade de vocês. Quanto tempo que eu não apareci aqui, né? Estou aqui de volta. Legal, Marcelo, seja bem-vindo novamente. E também com a Juliana Oliveira. Tudo bem, Ju? Seja bem-vinda. Obrigada, João. E aí, gente? Nossa, que saudade que eu tava de gravar um Urbanidades. Sempre bom estar com vocês. E a gente recebe hoje o professor Lucas Gamonal. Tudo bem, Lucas? Seja muito bem-vindo, meu caro. Olá, pessoal. Obrigado, João. Obrigado, Marcelo, Ju. Uma alegria e uma honra estar aqui com vocês. Muito legal, Lucas. O Lucas é doutor em comunicação pela PUC-Rio e estamos hoje aqui justamente para falar sobre sua tese de doutorado, As Viagens e as Cidades no Corpo, um estudo sobre tatuagens, representações e afetos. Acho que seria interessante, Lucas, a gente começar a nossa conversa com você contando como que surgiu o seu interesse para estudar essas relações entre viagens e tatuagem. Certo, João. Bom, eu acho importante situar que a minha primeira formação, minha graduação é em turismo. Então, ainda que eu tenha seguido o mestrado e o doutorado na comunicação, essa temática das viagens sempre foi muito cara a mim. Então, eu tive um período de transição, vamos dizer assim, do mestrado para o doutorado. Durante a minha graduação e no mestrado também, eu pesquisei principalmente a representação das cidades a partir da obra do cineasta norte-americano Woody Allen, como ele, em especial, falava sobre essas cidades europeias ali na produção situada na década de 2010. Então, a minha dissertação teve como ênfase uma análise do filme Meia-Noite em Paris. E aí, quando eu finalizei e tinha a intenção de seguir para o doutorado, eu ficava me questionando sobre, enquanto brasileiro, pesquisar uma realidade que estava tão distante de mim. Uma produção de um artista que não é daqui, lugares que eu não conheço, então me veio essa inquietação. A partir disso, de algumas experiências pessoais até mesmo, eu acho interessante marcar isso, até por conta de possíveis ouvintes que talvez estejam aí buscando suas inspirações de pesquisa, eu fiz um intercâmbio em 2011 em Budapeste, na Hungria. E depois disso, alguns amigos brasileiros tiveram a ideia de fazer uma tatuagem para marcar essa experiência, enfim. E aí eu acabei fazendo também. Nós tatuamos uma palavra em húngaro. Em um total de 5 pessoas desse grupo de brasileiros, que ficamos amigos. E depois eu conheci um rapaz que tinha uma tatuagem no braço direito, que era um edifício arquitetado pelo Niemeyer em São Paulo, que era a cidade onde ele trabalhava, e um outro edifício dele na cidade de Cataguases, no braço esquerdo, que era a cidade onde ele tinha nascido, enfim. Depois eu conheci uma outra menina que tinha tatuado a arte do azulejo da casa onde ela morou em Portugal, onde ela fez intercâmbio. E aí eu comecei a falar, bom, peraí, tem uma questão aí, as pessoas marcam realmente essas experiências de viagem, as suas relações com as cidades, no próprio corpo. E aí, então, foi o start de eu pensar esse projeto de pesquisa que se aproximava da minha realidade, se aproximava dos meus interesses, que versavam aí sobre as viagens, sobre as cidades, sobre as representações sociais. Então, foi mais ou menos a partir daí que surgiu a ideia. Sensacional. E qual era a palavra, Lucas, tatuada? Nós tatuamos a palavra Egshegedre, que é uma forma como eles desejam coisas boas, a forma se aproxima muito do nosso saúde ou de um cheers, mas vai para além de, assim, um brinde, Quando eles cozinham algo para você, eles te entregam aquele prato, enfim, falando aí que chega Edré, mas também o brinde, também quando se espirra, enfim, é uma expressão de um desejo positivo, vamos dizer assim. E aí acabou marcando a gente, e foi essa palavrinha cheia de consoantes aí, como a maioria das do idioma.
Lucas, uma coisa que eu achei interessante é que você vai abordar a tatuagem por um ponto de vista voltado à comunicação. E aí eu queria saber como que a tatuagem se comunica? Qual é o tipo de comunicação que a tatuagem utiliza? Certo, Ju. Bom, eu parti de 2 pressupostos principais na minha tese. O primeiro é de que o nosso próprio corpo funciona como um meio de comunicação, associando isso aos estilos de vida, à moda, enfim, às modificações corporais de forma geral. E a tatuagem estaria aí inserida. Num segundo momento, eu também penso as tatuagens, elas mesmas, como uma forma de comunicação. E eu gosto de mencionar uma fala dos meus interlocutores da pesquisa, que é a de que a tatuagem gera assunto. As pessoas, assim, eu fiz 15 entrevistas em profundidade ao longo da minha pesquisa, e aí alguns dos meus entrevistados diziam que a tatuagem era uma forma de iniciar assunto e uma forma de que as pessoas as conhecessem sem que elas dissessem nada. Então eram comuns assim os relatos das pessoas dizerem: às vezes eu tô parado num ponto de ônibus e a pessoa chega tocando no meu braço, e aí dizendo: o que é isso aqui? Ou porque vê alguma determinada tatuagem e fala: você gosta disso, você tá filiada a tal mentalidade, a tal ideologia em razão das suas tatuagens. Então seriam esses 2 principais marcadores da tatuagem como comunicação, sobre como elas falam sobre as pessoas que as possuem. E aí também eu acho importante marcar a relação com a nossa identidade. E aí eu trabalho muito com a perspectiva dessa identidade em constante processo de construção. Nós estamos caracterizados por um momento em que a nossa identidade é fluida. Então as pessoas dizem que as tatuagens falam sobre como elas estão naquele momento. Não há uma necessária permanência. Isso abre até margem para uma outra coisa que eu debato na tese, que é sobre o fato de as tatuagens não serem removíveis. Na verdade, a gente tem hoje tecnologia para fazer isso, mas a maioria das pessoas diz que lida bem com essa permanência da tatuagem, ainda que daqui a muito tempo ou pouco tempo, elas não necessariamente reflitam quem essas pessoas são naquele período. Por quê? Porque foram marcadores importantes de quem essas pessoas eram naquele momento. Então, assim, para fechar uma resposta mais sucinta a partir do seu questionamento, eu diria que as tatuagens comunicam coisas sobre nós. Coisas que, às vezes, as pessoas querem deixar mais explícitas, às vezes, coisas que elas querem deixar mais ocultas. Por quê? Existem tatuagens que não necessariamente explicitam algo. Vamos dizer, uma mensagem subliminar que precisa ser decodificada por alguém que entenda, que seja parte daquele grupo, que tenha feito parte daquela história, mas elas, em linhas gerais, são componentes dessa identidade que a gente vai elaborando, reelaborando constantemente. Quando se diz que é uma mensagem subliminar, algo como o exegedré que você mencionou, né? Que só quem for fluente em húngaro vai conseguir identificar. Sim, João, verdade. Eu até trabalho com isso na tese, falando um pouco sobre esses diferentes símbolos, porque ainda que eu não tenha entrado em uma análise da semiótica, eu trato um pouco desses diferentes signos que são marcados no corpo. E aí existem alguns que eu chamo de deslocados, porque eles trazem algum tipo de ruptura, eles exigem algum tipo de informação adicional. Eu preciso ser um infiltrado, inserido naquele grupo para compreender. Então, como você disse, quem lê na minha perna a palavra exegedré não entende de cara do que se trata. Possivelmente vai se espantar, no caso aqui do Brasil, né? Com um tanto de consoante, um tanto de acento agudo e não vai saber exatamente do que se trata. Mas algumas outras não. Elas não demandam esse tipo de informação adicional porque se tratam de signos icônicos. Então é o caso das pessoas que têm o Cristo Redentor, é o caso das pessoas que têm palavras ou símbolos que remetam diretamente à viagem, como bússolas, aviões, palavras outras que ficaram reconhecidamente marcadas como associadas às viagens, né? Como é o caso de aquela expressão alemã Wanderlust, ou tem pessoas que têm mesmo tatuado travel, free, ou alguma menção a como a viagem é importante. No caso das cidades também, algum signo icônico, seja
seja ele natural ou seja construído. Caso do Rio de Janeiro, né, que eu tive alguns interlocutores. Muitos têm a tatuagem da Pedra da Gávea, do Pão de Açúcar. Então, esses elementos, por si só, eles já trazem uma informação para as pessoas de imediato, né? Não é necessário que você seja inserido naquele contexto para que você compreenda. No entanto, assim, isso traz uma certa magia para alguns dos tatuados também. Enquanto, em alguma medida, pessoas querem ter essa fácil identificação daquilo que elas possuem no seu próprio corpo, outras desejam realmente ter essa história para contar. Não contar só a partir da visualidade, mas também de narrar, né? De tecer ali um comentário sobre aquilo que foi vivenciado, o porquê de ter aquele elemento marcado no corpo, enquanto outras pessoas também, apesar disso, gostam de dizer, não, isso daqui é uma coisa importante para mim, ponto, não vou falar mais sobre. Para você saber mais, você tem que realmente ser próximo a mim, tem que me conhecer, eu não quero que você saiba única e exclusivamente por ver o meu corpo. Uma questão mais metodológica, mas que é uma curiosidade que provavelmente nossos ouvintes estão tendo também. Você disse que foram 15 pessoas que te deram entrevista. Como que você selecionou essas pessoas? Como é que você chegou até elas, encontrou essas pessoas que tinham tatuagens referentes à viagem? Nós somos da sociologia, nós aqui que estamos entrevistando, tivemos formação sociológica, a gente gosta de inserir as pessoas dentro de um contexto social mais amplo. E gostaria de saber de você também, quem são essas pessoas? Socialmente, a que tipo de grupos elas pertencem? Como seria uma tipificação social desses seus interlocutores? Ótima questão, Marcelo. Eu gosto de falar sobre isso porque penso que é fundamental a gente explicitar mais os nossos percursos metodológicos nas pesquisas, em especial quando a gente fala de uma tese de doutorado. É uma coisa que, por vezes, as pessoas acham que é menos importante ou que elas devem ocultar. Eu segui numa linha oposta. Eu fui o mais aberto possível no meu trabalho acerca do que aconteceu no percurso da pesquisa. Então, eu parti de uma ideia de bola de neve, de que alguns informantes iniciais me indicassem outras pessoas, e aí a partir dessas indicações eu ia aumentando o meu corpus. Também fiz entrevistas com pessoas que estavam próximas a mim. Também eu entrevistei, por exemplo, uma amiga que se tatuou junto comigo, fez a mesma tatuagem, porque todo tempo eu falo sobre essa minha relação também com o meu objeto de investigação. Então, quem são esses 15 interlocutores, né, respondendo a sua indagação? São, em geral, jovens, porque a média de idade é de 27 anos, uma faixa de idade entre 19 e 39 anos. São 6 homens e 9 mulheres. 7 pessoas têm tatuagens com a temática de viagens e 7 pessoas com temática das cidades. E uma delas, né, para fechar a conta, tem uma tatuagem, um skyline, uma tatuagem que faz ali uma linha do horizonte, com símbolos que remetem tanto às cidades onde ela nasceu, onde ela viveu e para onde ela viajou. Então, ela mescla aí as duas temáticas centrais do meu trabalho. Esse é um perfil, assim, respondendo, né, a sua pergunta, e principalmente são pessoas que foram surgindo no meu caminho a partir dessa estrutura da bola de neve. Uma pessoa inicial que me indicou para outra. Acho importante explicitar esses caminhos da pesquisa. Eu gravei todas as minhas entrevistas em audiovisual. Todas foram filmadas. E muitas delas foram gravadas no estúdio da própria universidade. Então eu tinha que fazer uma reserva, eu tinha o apoio de estagiários do Centro Técnico de Audiovisual. E aí, como essas coisas acontecem, alguns entrevistados que tinham marcado comigo furaram. E aí eu tinha todo um dia reservado para fazer aquilo e as pessoas não apareceram. E aí um dia, um estagiário que estava acompanhando a gravação, a gente fez uma entrevista na parte da manhã e eu falei, bom, agora eu não sei o que eu vou fazer, porque eu não tenho. As outras pessoas que eu tinha marcado hoje furaram comigo, já disseram que não vão conseguir vir. E ele falou, poxa, tem tanta gente rodando pela universidade, por que você não vai conversar com as pessoas? Vai lá pro Pilotis, né, da PUC, enfim, circula pela universidade que você possivelmente vai encontrar pessoas que estejam associadas aí ao tema que você está investigando. E aí eu fiz isso. Isso gerou não só entrevistas naquele dia, como outras entrevistas também, de pessoas que falaram, muito legal, eu não tenho, mas eu tenho um primo que também estuda aqui, que foi para um lugar e
que tem uma tatuagem exatamente nesse tema que você está pesquisando. Ao longo do caminho, surgiram essas pessoas também, que foram encontradas assim ao acaso de uma deambulação pela universidade, pessoas que surgiram de contatos desse momento, e uma última localização foi por meio da internet, porque como eu acabei encontrando que as redes sociais digitais eram um elemento importante nessa investigação, assim, porque as pessoas hoje, nós todos, normalmente postamos coisas, acontecimentos da nossa vida, elas também mostram as tatuagens. E aí eu parti de uma exploração de hashtag e encontrei uma hashtag sobre o Rio, encontrei um projeto e aí entrevistei a idealizadora do projeto, uma fotógrafa, e uma pessoa que utilizava aquela hashtag também tinha uma tatuagem do Rio. Então foram assim esses 4 filtros principais, né? A bola de neve de pessoas que eu contactei inicialmente, que me indicaram outras, pessoas da própria universidade ali que eu acabei buscando num momento em que as coisas não deram certo e eu tive que encontrar uma alternativa, e pessoas que eu localizei por meio das redes sociais digitais, porque elas utilizavam ali um marcador que as colocava nesse grupo de pessoas tatuadas com aquela determinada temática. Certo. Lucas, continuando aqui, o nosso podcast, a nossa linha de podcast é voltado para o urbano, né? E aí, eu queria que você falasse um pouco sobre a relação afetiva que as pessoas desenvolveram com as tatuagens que elas fizeram sobre as cidades que elas passaram, sobre os espaços que elas passaram, né? Qual foi a relação estabelecida para que elas fizessem uma tatuagem, né, sobre esses lugares? Certo, Ju. Bom, eu diria que a relação principal envolve mesmo um marcador de filiação àqueles lugares, de identificação com aqueles lugares. Quando a gente fala das cidades no meu trabalho, na minha pesquisa, eu estou tratando de cidades de nascimento, de cidades de deslocamento, para onde essas pessoas se mudaram, enfim, onde elas moraram ou moram em alguma medida, ou cidades com as quais elas têm alguma filiação, seja ela porque realizaram uma viagem. Então, assim, mesmo quando as tatuagens têm uma ênfase na viagem, elas também acabam tratando de cidades, elas falam do urbano. Então, é muito instigante, assim, observar os diferentes contornos que isso tem. Por exemplo, talvez o que seja mais emblemático é o caso do Rio de Janeiro. Tenho muitos interlocutores que têm tatuagens que falam sobre o Rio de Janeiro e, principalmente, que marcam esse orgulho que o carioca tem da sua cidade, de como eles desejam se marcar enquanto pessoas que têm uma mística, enfim, algo especial por terem nascido naquela cidade e ou por viverem nela, enfim, por se marcarem enquanto cariocas. Assim, isso é uma força muito constante. E também, associado com isso, de como as pessoas, de algum modo, desejam homenagear o Rio, se vincular a ele porque a cidade é maravilhosa. Pegando a alcunha, quando a gente pensa nos elementos naturais, como a Pedra da Gávea, o Pão de Açúcar, as pessoas associam as suas histórias de vida a esses lugares ou exclusivamente desejam se associar às cidades. Eu tenho uma entrevistada que ela é mineira de nascimento, mas que ela é carioca de alma. Então era isso que ela queria marcar com a tatuagem dela, que ela deveria receber a chave da cidade, porque ela é realmente carioca de alma. Olha a força dessa expressão, né? O que é ser carioca de alma? O que é ser mineiro de nascimento? Ela tem os 2 braços tatuados, em um ela tem elementos de Belo Horizonte, que é onde ela nasceu, e no outro braço ela tem elementos do Rio de Janeiro, que é a cidade que ela escolheu ser a cidade dela. Em geral, os afetos estão muito ligados a esse pertencimento, a esse orgulho de pertencer, ou às suas histórias de vida, realmente. Situações que as pessoas vivenciaram naqueles lugares. Então, tem o caso de uma interlocutora que tem o Pão de Açúcar, não necessariamente porque ela se deseja marcar como carioca, mas porque remete a uma história
com o pai que faleceu, e ele fazia o desenho em cartões, em mensagens que ele deixava para ela e para o irmão. Aquele desenho do Pão de Açúcar fazia parte da assinatura dele, e eles iam muito quando ela era criança. Então é uma lembrança que ela tem do pai. Porque é isso, a cidade são os espaços da nossa vida, onde a gente convive, onde a gente cresce, então fazem parte da nossa história pessoal. Então também muitas das tatuagens trazem esse marcador do urbano enquanto lugar onde a vida acontece e que, portanto, está presente nas nossas lembranças, nas nossas emoções. Eu acho que você já mencionou, deu vários exemplos aqui, falando das tatuagens dos seus interlocutores. Queria ouvir também, talvez falando mais especificamente sobre isso, os símbolos e as imagens que você encontrou tatuados nos seus interlocutores, e se havia algum espaço do corpo que você achou predominante assim, nessas tatuagens, algum lugar em que essas tatuagens apareciam com um pouco mais de frequência. Certo, João. É um quadro bem diversificado, porque a gente fica nessa linha do que eu tinha mencionado para vocês, né? De que ora as pessoas desejam mostrar isso largamente, ora elas desejam ocultar. Existem algumas tatuagens que são mais escondidas, enfim. Mas assim, pegando a última pergunta, eu tenho uma constância maior entre os meus entrevistados. Nos braços, é um lugar comum de encontrar tatuagem. No caso dos meus entrevistados, assim, mais especificamente, com relação às temáticas que eu estava analisando, porque as pessoas às vezes tinham outras tatuagens, não necessariamente no tema. A maioria delas está situada no braço ou no antebraço, enfim, que é uma região bastante visível, em especial quando a gente pensa nas cidades do Brasil que são mais quentes. A gente normalmente usa camisas de manga curta, então essas tatuagens estão constantemente em exposição. E um segundo lugar que mais apareceu foi na costela, e aí eu associo isso até um pouco com uma moda também, porque não sei se isso prevalece hoje, mas tinha, assim, uma constância das pessoas se tatuarem na costela. E aí falando, como eu também acabei tocando na tese, sobre roupas, se as pessoas compraram roupas para mostrar a tatuagem ou para esconder. E aí foi instigante porque as meninas entrevistadas disseram que elas se preocupavam, assim, de comprar roupas em que a tatuagem aparecesse, essas da costela, mas que era insustentável manter o uso de roupas que sempre mostrasse essas tatuagens, em especial porque aí associava com o uso de um sutiã especial ou de top, e aí, o meu seio é muito grande, não dá pra mostrar isso sempre. Então, é legal perceber, assim, como existem relações com a forma como a gente se coloca no mundo também, né? Quando a gente fala do corpo, é a forma como a gente se coloca no mundo. Então, seja por meio das tatuagens, seja por meio das roupas, dos acessórios. Então, não se torna nada aleatório. E as pessoas dizem, e depois isso fica naturalizado. Eu esqueço que eu tenho a tatuagem. No princípio, quando você faz, você quer mostrar. Mas depois isso fica meio que naturalizado. E, bom, vamos lá, sobre o que mais aparece. Muitos elementos naturais do Rio de Janeiro. Falei pra vocês, a Pedra da Gávea, o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor são constantes. São esses símbolos icônicos do Rio de Janeiro. Aparecem elementos de outras cidades que também foram investigadas, como é o caso, já mencionei, de Belo Horizonte. Então tem a Igreja da Pampulha, Juiz de Fora, que é a cidade de onde eu sou também, que uma das minhas entrevistadas tatuou 5 elementos urbanos que vão desde o antigo Paço Municipal da cidade ao Museu Mariano Procópio, que é um museu bem famoso, assim, bem importante até com relação ao acervo de Brasil Império, tudo isso. Há elementos mais genéricos sobre a viagem, como bússola, rosa dos ventos, até elementos que são menos indicativos. Então, palavras, como é o caso da minha tatuagem, o Eg Shegedré, e de outras pessoas que fizeram, por exemplo, o nome numa língua, né, no idioma local, na Tailândia. Pessoas que fizeram algum elemento daquele lugar. Então, tem um interlocutor que tem um pretzel que ele fez na Alemanha, cerejas que ele fez na Polônia, um skate que ele fez em referência a São Francisco, Califórnia, nos Estados Unidos, um farol em uma cidadezinha do Uruguai chamada Cabo Polônio. Alguns elementos são menos identificáveis diretamente, você precisa de ter mais informações sobre aquele lugar, mas eu diria que esse é o painel da minha investigação.
Mas uma coisa que eu achei interessante, Lucas, é que conforme você vai falando quais são os tipos de tatuagem, assim, a galera marca muito ponto turístico, né? Marcaram a Pedra da Gávea, o Cristo, que são pontos muito chaves, assim, das cidades. Normalmente, são só pontos turísticos que a galera marca. Tem alguma outra forma de se abordar a cidade por meio da tatuagem? Se ela fazer uma coisa mais intimista? Ou que, ao mesmo tempo que fale sobre o espaço, não demonstre tão na cara que tá falando sobre o espaço? Muito interessante a sua pergunta, Ju, pelo seguinte, eu faço essa discussão. Normalmente, quando a gente vai fazer referência a uma localidade, a gente acaba se apoiando exatamente naquilo que é emblemático, em signos que são icônicos e então facilmente reconhecíveis. Para ilustrar assim a sua pergunta e falar que tanto é possível que as pessoas tatuem algo mais facilmente identificável quanto algo mais intimista, né, para usar a sua palavra, essa interlocutora ela nasceu em Petrópolis, ela se mudou para o Rio de Janeiro e ela fez um intercâmbio em Santiago, no Chile. Então, ela tem nesse skyline... Bom, quais são os elementos do skyline, né? São, primeiro, uma casa em Petrópolis, que é conhecida como a Casa dos Sete Erros, que é um lugar que, embora seja conhecido em Petrópolis, não é, assim, um ícone, não é um símbolo primeiro da cidade, e que ela diz que tem muita relação com a infância dela, porque ela estudava próximo, e ela gostava de ir para lá e ficar olhando para identificar esses 7 erros. Ela acredita que isso tenha sido uma das coisas que a inspirou a estudar arquitetura posteriormente, enfim. Depois, no Rio de Janeiro, ela tem tatuado um castelinho de Santa Teresa, né, do bairro, porque era a vista que ela tinha da casa do pai onde ela morava. Então, embora as pessoas conheçam, principalmente no bairro, não é exatamente um atrativo turístico da cidade, como a Pedra da Gávea, o Pão de Açúcar, etc. E, por sua vez, em Santiago, ela diz que ela fez um prédio que faz referência a um telefone. E ela diz, é um prédio horrível. Arquitetonicamente, eu acho ele péssimo, mas não tem como falar de Santiago sem mencionar ele. Eu acho ele interessante, atrativo, e aí na composição do skyline, embora ela tenha trazido até um outro elemento para a tatuagem, ela disse que não conseguiu se desvincular dele. Então eu acho que faz sentido nessa perspectiva de que as pessoas se apoiam em algo que é emblemático, que é icônico, que é facilmente reconhecível, que todo mundo conhece e que também se tornam, assim, famosos porque tem algum valor especial, seja em relação à beleza, seja em relação ao que está atrelado a esses símbolos. Então, acho que por isso também as pessoas escolhem esses elementos tão notórios, né? Urbanidades é apenas uma das iniciativas do Urban Data Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o urbano brasileiro. Em nosso site você encontra milhares de referências classificadas, textos digitalizados para download gratuito e pode registrar trabalhos de sua autoria. Visite urbandatabrasil.fefeleche.usp.br e siga também nossa página no Facebook. Na sua pesquisa, a tatuagem ela vai operando meio que como um souvenir? Sim, Ju, foi uma das descobertas assim que eu tinha como hipótese inicial de que em relação às viagens, as tatuagens operavam realmente como souvenirs. E ao longo das entrevistas, isso foi ainda melhor definido porque eu mencionei para vocês essa importância com relação à identidade, né? E aí tem uma interlocutora que diz que a importância da tatuagem para ela era de muito mais marcar as experiências do que necessariamente colecionar objetos. Então ela falou, eu sou uma pessoa acumuladora, tenho um monte de cacarecos, mas eu quero que isso seja presente mais em mim. Para essa mensagem, essa ideia, esse valor do descobrir outros lugares, estar presente em mim e em consequência no mundo, mais do que em uma acumulação de objetos. Então, né, se normalmente a gente pensa que as viagens, os souvenirs mais comuns são camisetas, chaveiros, miniaturas, enfim, as tatuagens acabam sendo esse souvenir que não vai quebrar, que não vai ser roubado, que não vai se perder numa mudança, porque tá no seu corpo.
tá para sempre, acompanha você onde quer que você vá. E aí isso ganha ainda um outro caráter, que é o das pessoas olharem sempre, tá no próprio corpo. Ainda que não esteja num lugar que você visualiza todo o tempo, você em algum momento se recorda. Ou porque alguém te pergunta, vê, mas aquilo vem à tona. Foi uma coisa que eu perguntei para as pessoas, né? O que essa tatuagem hoje, naquele momento, dizia para elas. E aí as pessoas falaram muito sobre uma possibilidade de voltar àquele lugar. Que quando ela vê o determinado elemento no próprio corpo, ela tem uma oportunidade de voltar para aquele lugar e sentir um pouco do que ela vivenciou, das emoções que ela sentiu naquele contexto e das lembranças. Então, muitas pessoas mencionaram a palavra saudade, de que quando elas olham para as tatuagens, elas têm saudade daquilo que elas vivenciaram, que foi tão importante a ponto de elas marcarem no próprio corpo. Então, eu acho que em termos de materialidade, se a gente puder dizer assim, com relação a esse contraste sobre objetos, né, chaveiros, cartões postais, uma tatuagem é um souvenir que ganha uma outra potência de sentido, né? Uma outra materialidade. Então, são sim uma outra espécie de souvenir marcada no próprio corpo e que tem essa permanência prolongada nas lembranças, porque acompanha a pessoa todo o tempo. Lucas, você mencionou que conseguiu fazer suas entrevistas, né, até 2019 e acabou não tendo sido tão atrapalhado assim pelo contexto pandêmico. Mas imagino que o seu objeto em si tenha sido impactado, né? No momento em que as pessoas não mais estavam se deslocando, não estavam mais podendo viajar com tanta frequência, essa relação deve ter sido alterada. Você conseguiu visualizar algo nesse sentido enquanto estava fazendo sua pesquisa? Alguma mudança nessa relação entre as tatuagens que podiam ser feitas e essa mobilidade forçada por conta da pandemia? Sim, João, é muito interessante isso que você está tocando, exatamente por essa perspectiva de as tatuagens serem um souvenir. Quando a gente fala em souvenir, a gente imediatamente associa lembrança, memória. Isso ficou muito marcado, até mesmo no meu momento de escrita, né, da tese, porque estávamos no ápice da pandemia, no início, minha defesa foi adiada em virtude disso. Nas considerações finais, eu abordei exatamente isso, que num contexto de imobilidade forçada, em que a gente não sabia até mesmo se seríamos autorizados em algum momento a voltar a viajar como a gente podia até bem pouco tempo antes, como essas tatuagens ganhavam essa força ainda maior de ser uma possibilidade de deslocamento imaginário. Então eu associei isso até mesmo com as narrativas diversas da literatura, do cinema. Se a gente estava viajando muito por meio dessas obras, dessas produções culturais, as tatuagens, como souvenirs, como lembranças, ganhavam essa carga emocional ainda maior. Uma chance de as pessoas fadadas aí à imobilidade poderem se deslocar, poderem voltar para esses lugares tão caros a elas por meio das suas lembranças, olhando para o próprio corpo e a partir dessas tatuagens voltar aos lugares, enfim, sentir aquelas emoções positivas que motivou a marcação disso no próprio corpo. Então, eu diria que foi muito importante num contexto de redação da tese, no ápice da pandemia, assim, de a gente seguir a vida, apesar de tudo, ter esse outro sentido associado que de princípio não havia. A gente não considerava esse contexto de imobilidade. Pelo contrário, a gente cada vez mais com essa ideia de que as mobilidades físicas, em alguma medida, estão facilitadas, elas têm outra potencialidade e a gente, então, estava preso de algum modo. Então, essas tatuagens ganharam essa outra carga de sentido também. Lucas, muito obrigada por contar pra gente um pouco da sua tese. Muito interessante entrar um pouco nesse mundo da tatuagem e do pertencimento mesmo que se gera dentro das tatuagens, a forma de expressão que a gente tem para falar sobre os lugares onde a gente passa. É muito bonito de te ouvir falar e te ouvir contar as experiências que você teve ao longo desse processo. Agradecer também aqui o João e o Marcelo, muito bom estar na bancada com vocês, e agradecer aos ouvintes por estar ouvindo aqui a gente mais uma vez nesse EP lindo do Urbanidades.
Pessoal, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês, é uma alegria estar com o João, Ju, Marcelo e todo mundo que for ouvir ao podcast. Sou um entusiasta das pesquisas que fujam um pouco ali do que talvez seja mais comum. Num primeiro momento, as pessoas sempre falavam, nossa, mas como é que você vai misturar tatuagem, viagem, cidade, comunicação? Quando eu conto um pouco, acho que isso passa a fazer um pouco mais de sentido. Então, se eu puder dar alguma espécie de conselho para as pessoas, sejam realmente fiéis àquilo que vocês acreditam que faz sentido para vocês. Sigam esse faro da pesquisa, porque eu acho que a gente tende a colher bons frutos disso, de fazer aquilo que faz sentido para nós, que a gente vibra com paixão sobre aquilo. Nesse caso, uma pesquisa que fala muito também sobre a minha própria trajetória, sobre pessoas que estão junto comigo, enfim. Então, é uma alegria poder dividir um pouco desse percurso de pesquisa com vocês. Fica o convite aí para outras investigações que surgirem. Fico à disposição se alguém quiser trocar figurinhas sobre essas e outras peripécias aí nesse mundo da pesquisa, tá bom? Obrigado. Este episódio foi editado por Vanner Muniz. O Urbanidades é produzido pelo Urbandata Brasil, banco de dados bibliográficos sobre o Brasil urbano. O Urbandata está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. Urbanidades é feito por bolsistas e associados, sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. Visite a página do Urbanidades no Instagram e a página do Urbandata no Facebook.